Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá fazer a correção das atividades de geografia do 7º ano, semana 2, PET 5. Então, pessoal, nessa semana 2 a gente vai falar um pouco sobre as terras indígenas, ok? Então, na atividade número 1, de acordo com o texto da semana, qual é a importância das terras indígenas, tá? Então, pessoal, as terras indígenas, elas são ocupadas e utilizadas pelos povos indígenas para suas atividades produtivas e para a preservação dos recursos ambientais necessários à sua sobrevivência, tá? Então, aí a gente vê o quanto é importante preservar essas terras, né, se demarcar essas terras, porque além de você manter viva as tradições indígenas, você ainda consegue também preservar aí a natureza, também demarcando aí essas terras. Para a atividade número 2, a gente vai observar aqui esse gráfico, tá? Esse gráfico aqui, ele vai nos mostrar o índice, né, as taxas de alfabetização de pessoas com 15 anos ou mais. A gente tem aqui a população total do Brasil, tá? E aqui a gente tem a população indígena, né, os índices entre os indígenas e entre a população total. De rosa a gente tem os alfabetizados e de amarelo os analfabetos, tá? Lembrando, pessoal, que esse dado aqui, ele é um pouco antigo, tá? Ele não é um dado atual. Então, que comparações podem ser feitas entre o percentual de indígenas alfabetizados e o percentual nacional, tá? Aqui, pessoal, o que a gente pode ver? Que o percentual de alfabetizados é menor do que a população total e o índice de analfabetos é bem maior. Letra B, na sua opinião, por que aprender a ler e escrever na sua própria língua e em português é importante para os povos indígenas? Tá? Primeiro, pessoal, aprender a própria língua deles é importante para preservar essa cultura indígena, ok? Assim como também aprender a língua portuguesa ajuda os índios a cursarem faculdades, conhecer melhor seus direitos, etc. Então, se ele sabe ler e escrever em português, é muito mais difícil alguém tentar enganar, dar algum golpe neles, alguma coisa assim. Para fazer a 3 e a 4, a gente vai analisar a tabela, tá? Essa tabela que eu coloquei aqui embaixo aqui da página, ok? É a participação relativa da população residente autodeclarado indígena, segundo as regiões aí, as 5 regiões que nós temos no nosso país, as regiões do IBGE, ok? Então, aqui a gente vai ter 3 períodos e as porcentagens de população nesses 3 períodos que se autodeclaravam indígena. Então, atividade número 3, qual é a região com maior população indígena em todos os períodos, tá? É a região norte, né? Em todos os períodos a região norte sempre teve uma maior população indígena. E como a gente explica essa divisão, tá? A gente pode explicar aí pelo fato de nessa região suas culturas, né, as culturas indígenas estarem mais conservadas, é onde a gente tem a maior quantidade de terras demarcadas, é onde a gente também vai ter a maior quantidade de floresta preservada. Então ela acaba também dando aí um suporte, uma condição de vida melhor aí para esse índio. Atividade número 4, que fatores poderiam explicar o aumento da população autodeclarada indígena no ano de 2010 nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, tá? O fato aí, pessoal, desses povos, né, ter um aumento, né, dessa população autodeclarada, pode ter a ver aí, né, com esses povos ter conquistado um maior reconhecimento da população brasileira e do governo, né? Então, talvez aquele medo de sofrer preconceito, de ser discriminado, talvez diminuir um pouco. Então, as pessoas começaram a se enxergar mais como elas verdadeiramente são, né? Então, acabam expressando isso em pesquisas, né? As pessoas têm mais orgulho de dizer, olha, eu sou índio, tá? Além também, né, de terem buscado mais seus direitos, né? Talvez esse preconceito, essa discriminação diminuiu, porque justamente o índio ele foi atrás e buscou os seus direitos para ter, então, o seu espaço garantido. A número 5, né, para mim a questão mais interessante que eu achei, é onde vocês tinham que fazer uma pesquisa, né, sobre as manifestações culturais que nós herdamos dos índios, tá?
Então, assim, é bem interessante quando a gente começa a fazer esse tipo de pesquisa, porque às vezes a gente descobre algumas coisas que talvez a gente não sabia, né? Então, por exemplo, alguns hábitos que a gente adquiriu dos índios, o melhor de todos, tomar banho todo dia, tá? Inserimos o milho e a mandioca na nossa alimentação. Incorporamos palavras indígenas na língua portuguesa, como capivara, carioca, mingau, jaú, tamanduá, sergipe, butantã, lambari, etc. Se vocês forem fazer uma pesquisa, pessoal, muitas palavras que nós usamos no nosso dia a dia, diversos nomes de cidades, de rios, são palavras indígenas. O folclore brasileiro, né, a gente tem o Saci, a Curupira, etc., né, então são personagens que vieram, né, da cultura indígena. O uso de plantas medicinais também, a gente acabou herdando isso dos índios, né, você fazer um chá, você tá usando ali, né, plantas da natureza para poder auxiliar aí quando você tem aí alguma enfermidade, ok? Ficamos por aqui, pessoal. Bom estudo a todos e até a próxima.